Fala, meus queridos, eu acabei de fazer esse plugin tipo ChatGPT, que funciona perfeitamente, ele tem inteligência artificial. Eu fiz essa skin aqui de medicina apenas para ser o aplicativo modelo, mas eu não vou utilizar para mim. Então, se tu quiser copiar isso aqui e sair usando, fique à vontade, é grátis. Vou deixar o link na descrição. Mas deixa eu explicar por que eu estou fazendo isso. Eu não vou usar para medicina, mas digamos, um dos problemas que está tendo com o ChatGPT é que eles têm que se censurar, digamos, até certo ponto com várias coisas. Digamos que eu vou lá e pergunto qual que é a dosagem que eu tenho que tomar de melatonina para dormir, que é um remédio. Aí teve algumas pessoas que morreram, não pelo ChatGPT, mas morreram por intoxicação desse remédio porque tomaram demais. Então, digamos que o ChatGPT erra por qualquer motivo e te dá uma resposta errada e gera uma morte, gera um processo. Não seria legal. E fora toda aquela questão do woke, que é o esquerdismo, que você não pode perguntar nenhuma piada sobre, digamos, política, e também a questão das eleições americanas que vai ter agora, já estão se preparando e atualizando os termos de uso deles, de falar que tu não pode usar nada para criar coisas políticas, mas já está tendo vários casos complicados disso, e eles vão cada vez ter mais que se censurar. Por outro lado, sem falar que você não. Aí tu pensa, mas eu não quero perguntar como que rouba um carro, ou como que faz metanfetamina, ou como que faz uma droga caseira, ou sei lá o quê. Digamos que você não está interessado nisso, mas tem muitos casos que mesmo assim é relevante não ser tão censurado. Medicina é um caso, tem toda a questão das namoradas virtuais, conteúdo erótico, todas essas coisas, existe ainda. Então são tudo que é banido por alguém e por outro lado que não bane ainda sobra todo um mercado para eles. Que é o caso da API do WhatsApp. A API do WhatsApp, todo mundo quer entrar. Mas a API oficial nunca vai poder abrir para todo mundo, porque tem 1 bilhão de indianos que iam te mandar mensagem todo dia sobre Viagra ou qualquer bosta, como é o e-mail hoje. Que toda caixa de e-mail do mundo tem 1 milhão de mensagens sobre príncipe nigeriano que manda dinheiro. Mas enfim, por outro lado, tem essa empresa aqui que é novíssima. Isso aqui foi criado no Word, mais ou menos. Chama Mistral AI. E ela já vale 2 bilhões de dólares numa valorização. E basicamente um time francês. E eu estou utilizando o modelo deles. E ele é bastante descensurado. Eu perguntei de tudo que vocês possam imaginar. E outra coisa que é legal, outro problema é que é difícil comparar inteligências artificiais uma com a outra, porque basicamente, se tu parar para pensar, não é que nem uma CPU que, essa aqui gira mais rápido ou calcula mais cálculos por segundo. A inteligência artificial, basicamente, ela tem que saber responder. Tem uma pergunta que eles fazem, por exemplo, assim: se você tem 20 toalhas para secar no varal e cada uma demora 5 horas, quanto tempo vai demorar para secar tudo? Digamos, é uma pergunta meio de matemática, mas na verdade a resposta certa é meio que: se o varal tiver lugar e poder colocar todas as toalhas ao mesmo tempo, vai demorar sei lá quantas horas. Essa é a resposta correta, por exemplo, mas muitos GPTs ou LLMs não conseguem responder isso certinho, por bobo que pareça. E aí tem basicamente esse negócio que chama Chatbot Arena, onde os próprios usuários vão lá e votam no como eles acharam que foi o uso do chatbot. E claramente o GPT, esse daqui do OpenAI tá lá em cima no topo, só que é censurado e é carinho, né? Tem esse Cloud, que é de outra empresa, e se eu não me engano, a questão esse Mistral, dessa nova empresa, ele tem muito código que eles deixam aberto. Que esse Apache 2.0, se eu não me engano, é open source. E ele também é treinado em menos parâmetros. Aí eu estava lendo um artigo, acho que eu perdi. Mas a questão é que, por exemplo, o ChatGPT, ele é treinado em 135 bilhões de parâmetros, uma coisa assim. E esse Mistral é bem menos. Só que eles conseguem extrair mais. Você pode treinar com todo o conhecimento do mundo, mas se a lógica em si, por baixo de tudo isso, não saber ligar os pontos corretamente, não adianta ter um quatrilhão de parâmetros. Então é legal, mas também, dependendo da forma que você montou, você consegue extrair mais inteligência, menos gigas totais do modelo em si, do banco de dados de informações. Né? Então, ele é mais enxuto e mesmo assim performa relativamente bem comparado ao ChatGPT que tem 135 bilhões de parâmetros, sei lá quanto que é, não sei os dados exatos. Mas a questão por aí. Então, e ele cabe assim eu acho que em total, tem alguns modelos desse Mistral que tem 5 gigas e você consegue rodar no computador de 16 gigas de RAM, o que te deixa mais barato também. Eu já fiz os cálculos e mais ou menos dá uns 10 vezes mais barato que o Mixtral, esse aqui é a API deles, do que a API do OpenAI e o ChatGPT
3.5. Então ele é um pouco melhor do que o 3.5 e é 10 vezes mais barato. Então, e descensurado. Bom, eu deixei o plugin pronto. O único detalhezinho é que, se não me engano, quando eu pedi essa chave aqui, você tem que entrar e fazer um cadastro. Eles demoram uns 2 dias para te mandar te liberarem, basicamente, tá? Mas depois é só vir aqui, colar a sua chave. Você tem que entrar passar o cartão de crédito na página que se chama Dashboard desse Mistral AI. Como que funciona? Eu não vou ensinar a fazer todo o chat do zero, eu vou só passar por cima para vocês como que funciona mais ou menos. Aqui é uma conversa. Eu imaginei, digamos que avaliações médicas, digamos, por exemplo, meu pai esses dias fez uma tomografia para ver uma pedra no rim. E até ele me mandou a avaliação médica, mas mesmo assim era com um monte de termos médicos, não dava para entender se ele estava morrendo ou se estava tudo bem. Aí eu joguei aqui e ele me falou assim os detalhes, né? Mas voltando aqui à lógica, esse aqui é um chat normal. A mágica está quando o usuário aqui, quando o workflow importante é quando você envia mensagem. Você vai fazer uma pergunta, né? Que seria um prompt. Esse prompt é esse daqui, o workflow importante. Então aqui ele simplesmente está citando alguns estados que vai falar que ele está digitando aqui, vai aparecer uma mensagenzinha digitando. E aqui a primeira coisa que eu faço, eu crio uma mensagem que eu vou salvar aqui, ó. Tenho 2 listas, todas as mensagens que eu criei e depois as conversações, né? Porque eu estou imaginando que vai ter conversações entre especialistas, sempre um assistente e um user, que é assim que ele chama na API, assistente é o robô, digamos, tá? Então aqui vai ter uma conversação, é uma lista, um conjunto de mensagens, é uma coisa, e uma mensagem é uma entrada no banco de dados que tem literalmente o texto do que foi perguntado, mas também acho que tem alguém usando, porque eu não lembro de ter escrito isso daqui. Eu acho que já tem alguém que baixou o plugin enquanto eu ainda nem liberei, já tem gente usando. Eu acho que estranho. Parece um aplicativo de teste só, mas enfim. Voltando aqui, desculpa. Estava procurando um exemplo. Aí, o que é uma mensagem, né? É o texto, mas também contém outras coisas, porque digamos que tu tem uma imagem, tá fazendo uma outra coisa, poderia ser tipo texto ou imagem. Aqui isso aqui é sobre tinha deixado simplesmente para testar se depois alguma forma de bloquear a conversa ou não, dependendo se o usuário pagou, né? Role, isso aqui é importante, tem que gravar sempre. Cada mensagem de texto tem que falar se é o usuário ou o assistente. E depois eu vou explicar como que isso funciona. E aqui deveria ter só. Aqui isso aqui é meu prompt. Quando é eu que estou enviando, o user é o prompt. Agora, digamos que quando vem a resposta, vocês vão ver que sempre a resposta é gigantesca. Essa aqui é a resposta. Aqui quantos tokens ele usou, 56. E você também pode simplesmente dar um limite de quantos tokens você quer que ele utilize, tá? Isso é bem legal. Então, digamos aqui eu vou guardar a minha mensagem do user, que basicamente não faz nada com a API, é só a mensagem tranquilo. Aí eu vou guardar dentro da conversa, que a conversa é um conjunto de mensagens. Eu vou fazer um scroll para ir na última mensagem, resetar o meu input. E aqui é a parte importante, esse aqui eu coloquei 2 estrelinhas para ficar bem claro. Vai vir, o mais importante aqui é a lista das mensagens. Todo santo request para esse negócio aqui, para inteligência artificial, vai ter que passar. Você vai devolver a conversa inteira de novo para o chatbot, porque tu quer dar o contexto do que já foi dito anteriormente na conversa. Então, eu acho que provavelmente deve ter termos mais técnicos e melhores para isso, mas. E aqui eu estou fazendo o seguinte: toda conversa tem que ser formatada nesse JSON desse exato jeito que está aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte: dá pra ver até aqui, ó. Se a gente vir aqui no preview e eu deixei esse aqui pra vocês poderem visualizar e entender bem. Esse aqui é o JSON, de fato, que eu tô mandando aqui dentro. Só que vocês estão visualizando. Então, para cada mensagem tem o role, que é, digamos assim, se é o user ou assistant, ou seja, aqui é a minha pergunta. Eu falei aqui isso aqui é uma pergunta meio que zoando, tá? Tem um cisto no abdômen, que poderia ser. Só que ele responde levando a sério, né? Aí aqui é a resposta imediata do assistente. Conteúdo. Você tem um tumor no abdômen, pode ser benigno ou maligno. Você precisa fazer um exame médico completo e provavelmente um ultrassom para saber mais sobre isso. Não há necessidade de se preocupar, muito mais importante consultar um médico especializado. E aqui ele deu a resposta em inglês traduzida, não sei porquê. Mas isso aqui é literalmente vocês têm que ir usando o prompt e mudando. Outra coisa que tem, que é também o System Prompt, que é aqui, ó. System Prompt é digamos que é a parte fixa do prompt, que está sempre. Isso aqui sempre vai ficar escondido do cliente final, obviamente. E aqui são as instruções de que tom ele deve usar, quem que ele é ou quem que ele deve pretender ser,
que linguagem é para ele responder. Por exemplo, aqui eu tô falando, sempre responde em português brasileiro, é a primeira coisa, né? Eu ia falar, você é um doutor especialista, mas aqui eu poderia ter falado, trocado para especialista em, como por exemplo essa daqui, eu coloquei uma, sei lá, digamos uma professora de inglês. E aí fala, olha, você deve responder na língua tal. Daí vocês podem colocar outro drop-down aqui e trocar em que língua ele tem que responder, por exemplo, que idioma, né? Aí eu falei, você é um super professor que é um expert em todos os assuntos. Então isso aqui pode variar. Tudo bem que você poderia falar também, você é um ladrão expert em como abrir fechaduras, ou você é uma namorada hentai muito fofa e carinhosa também. É aqui que você vai colocar as instruções de como ele deve se comportar, ou talvez até o humor dele, né? Coisas assim. Claro que para coisas profissionais geralmente não vai trocar tanto, mas enfim. Isso aqui são os tokens, é basicamente quanto o limite da resposta dele, se tu deixar baixinho, ele simplesmente vai cortar a resposta no meio, né? Digamos que colocasse 50. E aumentando o valor também, ele vai te dar uma resposta, vai permitir deixar uma resposta mais longa. Por exemplo, aqui, ó, eu tinha perguntado, me fale livros interessantes. Ele foi lá e ele citou os livros aqui, 1, 2, 3, e depois ele parou aqui no meio. Então, o ideal aqui para respostas longas é deixar isso aqui mais de 1000, né, digamos. Aí você tem que experimentar. Claro que aí vai gastar mais dinheiro, tá? Você paga por uso de tokens. Você vai ter lá uma inscrição e no final do mês ele te fala, você gastou 10 euros, por exemplo, e eles te cobram isso, tá? E aqui os modelos que eles têm disponíveis, tá? Tem o Tiny, Small, Medium. Esse aqui, o Medium, é o mais forte de todos, se a gente olhar até aqui no, digamos, o quinto inteligência artificial mais melhor no momento, melhor avaliado, digamos. Só que cada um desses aqui tem uma performance melhor ou pior, só que também é mais caro, né? Então o valor do preço dos tokens varia conforme o que você utilizar aqui, tá? Por incrível que pareça, esse Tiny aqui eu usei é super barato e ele é muito bom. Eu não vi muita diferença entre o Tiny e o Medium, não vi muita diferença não, e mesmo assim é muito bom. Então é isso. O que mais tem de perguntas? Vocês podem ficar livres para me perguntar no próprio comentários do YouTube qualquer dúvida que tiverem, ou pode mandar mensagem no WhatsApp. Meu WhatsApp geralmente está nos comentários ou na descrição, etc. Uma outra ideia que também agora me passa pela cabeça é botar um chatbot do WhatsApp aqui. Você sabe muito bem que o meu API do Zaploop, o único motivo de eu nunca ter feito um chatbot bom pela questão que desconecta de vez em quando, né? É um saco que as pessoas não gostam e realmente atrapalha. Daqui a pouco eu vou estar lançando uma versão V3 do Zaploop, faz meses que eu estou desenvolvendo, mas é uma outra ideia do que dá para colocar aqui. E se você está precisando de ajuda também com o desenvolvimento do Bubble, dá uma olhada no nosso curso de programação, que é super completo. Tem literalmente fácil mais de 100 horas de aula de tudo que tu puder imaginar, tem umas coisas bem avançadas.